São resgatados de situação análoga à escravidão em obra de construção de montadora de carros na Bahia. Cerca de 166 trabalhadores chineses foram resgatados do trabalho análogo à escravidão na obra de construção da fábrica montadora BYD, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A informação foi divulgada na tarde de ontem, durante uma coletiva de imprensa realizada pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. Por meio de nota, a BYD informou que recebeu a notificação do Ministério do Trabalho e Emprego de que a construtora terceirizada Jinjiang Construction Brasil Limitada havia cometido irregularidades e decidiu encerrar o contrato com a empreiteira. Disse ainda que não tolera desrespeito à lei brasileira e à dignidade humana e determinou que os 166 trabalhadores fossem transferidos para hotéis da região. De acordo com as informações da equipe de auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, os trabalhadores foram encontrados em alojamentos de uma empresa terceirizada prestadora de serviços para a indústria automobilística. Os funcionários estavam distribuídos em 4 alojamentos principais. A fiscalização resultou em embargos e interdições, já que os espaços apresentavam situações degradantes para os trabalhadores. O Ministério do Trabalho informou ter encontrado as seguintes irregularidades. Ainda de acordo com a equipe de auditores fiscais, a condição sanitária dos alojamentos obrigava os trabalhadores a acordarem às 4 horas para formar fila e saírem ao trabalho às 5h30 da manhã. Além disso, os banheiros não eram separados por sexo, faltavam assentos e apresentavam higiene inadequada. As áreas de alimentação também eram precárias, segundo o Ministério Público do Trabalho, com materiais de construção armazenados próximos aos alimentos e refeições realizadas em camas ou em um refeitório improvisado insuficiente para todos. A fiscalização também comunicou ter encontrado refeitório sem condições mínimas de higiene, banheiros químicos insuficientes e em estado deplorável, exposição à radiação solar sem proteção, além do registro de acidentes recorrentes devido às condições de alojamento e jornadas exaustivas. Um dos trabalhadores relatou acidente ocular sem atendimento oftalmológico adequado, outro sofreu acidente por privação de sono, causadas pelas longas jornadas e condições degradantes. Também foram constatados indícios de trabalho forçado. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores pagavam caução, tinham 60% dos salários retidos, recebiam apenas 40% em moeda chinesa, enfrentavam ônus excessivo para rescisão contratual e tinham passaportes retidos. Esses fatores impediam a saída ou o retorno ao país de origem, configurando o confisco de valores recebidos. As jornadas eram de 10 horas diárias com folgas irregulares. Os trabalhadores descansavam em condições inadequadas sobre materiais de construção, por exemplo. Também havia restrições de movimento e contratos não formalizados ou de difícil compreensão que agravavam a situação, caracterizando violações sistemáticas aos direitos trabalhistas. A equipe de fiscalização fez a inspeção em 5 alojamentos, sendo que em 4 deles foram encontradas situações degradantes de trabalho. O 5º alojamento, destinado aos trabalhadores de funções administrativas, apresentava algumas irregularidades não detalhadas, mas não houve resgate de trabalhadores. Parte dos resgatados permanece em um alojamento, enquanto outro grupo está em um hotel, mas não poderão trabalhar e terão seus contratos de trabalhos reincididos. Os alojamentos e os locais da obra embargados também permanecerão sem atividades até completa regularização junto aos órgãos que compõem a Força Tarefa. A Força Tarefa, responsável pelas inspeções e pelos desdobramentos dessa ação, é composta pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública da União e pela Polícia Rodoviária Federal, além do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Uma audiência virtual conjunta foi marcada para a tarde da próxima quinta-feira para que a BYD e a empresa terceirizada apresentem as providências necessárias à garantia das condições mínimas de alojamento e também para que sejam negociadas as condições para a regularização geral do que já foi detectado. A inspeção, no entanto, ainda prosseguirá com análise de documentos solicitados e, segundo o Ministério Público do Trabalho, não está descartada a necessidade de novas fiscalizações no local. Se fala muito das condições de trabalho na China. Dizem que muitas vezes as condições são inapropriadas e degradantes para os funcionários. Por certo, uma empresa chinesa quis aplicar o mesmo modo de trabalho que acontece lá na China, se é que assim
que acontece lá, mas aqui a questão nesse sentido é diferente. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza, né, os sindicatos estão em cima e aí a gente pode elencar aí os vários problemas detectados pela fiscalização que vão ser corrigidos e, pelo que a gente viu na matéria, a BID já pediu o desligamento da empresa que veio fazer o serviço aí de implantação dessa fábrica, já por conta de tantas irregularidades. Já vinham sendo detectadas há alguns dias, já haviam algumas denúncias feitas contra a BID e agora, né, acho que chamou a atenção das autoridades que numa inspeção geral aí, né, detectou tantas irregularidades.